Jesus entrou em Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Bem-vindo à Santa Missa, neste quarto domingo do tempo comum. Não temos o Padre Afonso neste domingo e no próximo, portanto, no quarto e no quinto domingo comum, do tempo comum, está a acompanhar a missão país aqui da Faculdade da FCT, para os lados de Pampilhosa da Serra. Então, por essa razão, não teremos aqui assim as confissões habituais nestes dois próximos domingos. Leituras são difíceis, antes de mais para mim próprio, que sou pregador, falam-nos de coisas que saem do nosso cotidiano, este encontro, este desencontro de Jesus com o espírito impuro, o que é isto? Estas coisas não são aquelas, penso que, com que nos cruzamos mais facilmente ou mais simplesmente. Então começo pela ponta que aqui da primeira leitura, em que nos são falados, o Senhor diz que vai dar, depois de Moisés, vai dar ao seu povo, no momento culminante, há de dar um profeta. Diz que o Senhor Deus fará surgir no meio de ti, entre os teus irmãos, um profeta como eu. E a ele deveis escutar. Deus, através de Moisés, anuncia um profeta que há de vir. A palavra profeta para nós está, de maneira, penso, popular, da maneira como nós usamos as palavras habitualmente. A palavra profeta está para nós associada e aproximada à palavra da pessoa que prevê, da pessoa que antecipa coisas que vão acontecer. Eu cá, para mim, vai acontecer isto, mas julgas que és profeta. Para nós, a palavra profeta está associada a alguém que antecipa coisas que vão ocorrer. A palavra profeta, popularmente, está ligada a uma ideia de adivinhação. E, no entanto, a palavra profeta quer dizer o que fala primeiro, o que primeiro falou. Profeta é o que fala primeiro. Alguém dizia, Guardini dizia, que o profeta é uma pessoa que diz uma palavra de Deus. Muitas vezes antes do tempo e muitas vezes contra o tempo. O profeta diz uma palavra de Deus. Diz uma palavra de Deus acerca do que está a acontecer antes do tempo, quer dizer, antes das coisas estarem resolvidas, antes do tempo, e muitas vezes contra o tempo, porque o tempo não quer Deus. Bom, alguém também dizia, um importante teólogo, dizia que para nós os cristãos o próprio da profecia não é de maneira nenhuma a antecipação, alguém que fala de coisas antes de elas acontecer. O próprio da profecia é, no momento presente, alguém ter para nós, para a nossa vida, uma palavra de Deus. Então, a profecia é fundamentalmente isto, é alguém que nos diz uma palavra de Deus no que nos está a acontecer, no que está a acontecer na nossa vida. O profeta, alguém que nos diz uma palavra de Deus. As leituras de hoje andam em torno, pelo menos a primeira e o Evangelho, em torno da autoridade deste profeta anunciado, deste profeta que tem autoridade e que nós vemos ser o próprio Jesus. Ora bem, depois do Concílio Vaticano II, que foi uma grande reunião, uma importantíssima reunião de bispos com o Papa nos anos 60, mais ou menos na altura em que eu nasci, eu próprio me considero filho do concílio e um feliz filho do concílio, e portanto o que o concílio ensinou
procuro vivê-lo, estou muito bem com o concílio, o que não quer dizer que depois do concílio não tenham vindo muitos bastardos a dizer que o meu pai é o concílio, eu nasci do concílio, não é verdade. Há muita gente que veio dizer coisas que vinham do concílio que não é verdade. Sobretudo, apareceu também na Igreja essa ideia de uma Igreja profética. E, portanto, a palavra profeta significou, geralmente, começar a dizer coisas contra a doutrina. A Igreja profética, uma Igreja que é contra as estruturas, de uma maneira, contra aquilo que é a disciplina, contra as tradições. Isso é que era uma Igreja profética, portanto, uma Igreja que rompia, que rasgava, que fazia, no fundo, o que a opinião pública dominante queria dela própria. Para nós hoje, a confusão grande é esta, é que muitas vezes temos a ideia de que a Igreja é profética, quando no fundo diz o que o Expresso, ou o Público, ou as grandes televisões, ou os grandes canais internacionais querem da Igreja. Há a ideia de que a autoridade religiosa, do Papa ao Padre do Monte da Caparica, quem que seja, muito em cima ou perto da nossa vida, há a ideia de que a Igreja é profética, quando finalmente diz aquelas coisas que não nos obrigam à conversão, que não nos chamam à conversão. A Igreja é profética quando diz os padres podem deixar de andar vestidos de padres, os padres podem casar, todos os casamentos são casamentos, pode-se fazer como se quiser com o aborto, etc. Então a Igreja é profética quando deita fora as suas convicções, quando a Igreja deita fora as suas convicções. Lembro que a palavra profecia ganhou hoje este tom, diria eu, de vulgaridade, de ofensa mesmo às nossas convicções mais profundas. Portanto, a Igreja é profética quando diz uma palavra de Deus, a Igreja não é profética quando diz aquela palavra que é expectável. É expectável. Aqui, nos que aqui estamos, também estou aqui eu, nos que aqui estamos, nós muitas vezes esperamos a mudança das estruturas, a mudança da doutrina. Sobretudo os ricos, os aburguesados, e para ser rico não é preciso ter muito dinheiro. Para ser rico não é preciso ter muito dinheiro. Para ser rico é preciso ter muito amor próprio. Ser rico de amor próprio. Os ricos muitas vezes querem que mude a Igreja, que mude a sua doutrina. Não querem é que mudem as suas pequenas, médias e grandes corrupções. Queremos que mude a Igreja a sua doutrina, não queremos é mudar nós e o nosso orgulho e o nosso desprezo por Deus e as nossas fraudes e as nossas falsidades. É tão fácil ser duplo, é tão fácil ter duplicidade, é impressionantemente fácil ter duplicidade. Que mude a Igreja, que seja toda santa, e em relação a mim, logo, mas muito mais logo, algum dia se verá. Então, lembro que a palavra profeta, os profetas, nos dias que correm, esta realidade de uma igreja profética, muitas vezes rima, muitas vezes tem uma bela rima com a palavra vergonha, Uma coisa é a culpa, outra coisa é a vergonha. A minha culpa levo quando não estou à frente destas pessoas. A vergonha pode ser dizer qualquer coisa aqui, algo mais nada aqui à frente destas pessoas. A vergonha tem que ver com o público, a culpa tem que ver com Deus. A culpa tem que ver com a minha relação com Deus. A vergonha tem que ver com o que podem dizer de mim, com o que me podem atacar por aí fora. Então, enfim, a profecia, muitas vezes falha por causa da vergonha. Temos vergonha de Cristo. Esta semana ouvíamos Paulo a dizer a Timóteo, não tem vergonhas do Evangelho. Não tem vergonhas do Evangelho. Não há profecia quando nós nos envergonhamos do Evangelho. Envergonhar-se do Evangelho é, no fundo, dizer o que o poder quer de nós e não dizer aquilo que o Evangelho nos chama a dizer. Por exemplo, dizer que faltar à missa ao domingo não é muito grave, é uma profecia, não é uma profecia. Como é óbvio, dizer que não faltar à missa ao domingo e que se pode ir à comunhão e tudo, etc., é uma demagogia. Quer dizer, é ter uma vergonha da autoridade de Deus, é ter vergonha da força de Deus, é ter vergonha da palavra de Deus. Falta da missa, pois o que interessa é que é justo, o que interessa é se fazes bem ao próximo, o que interessa são essas coisas todas com que dizes mentiras a ti próprio. Então, a palavra profecia, muitas vezes, é uma palavra que entra em choque com a palavra vergonha. Nós temos vergonha, todos temos vergonha
e muitas vezes a vergonha é a vergonha do Evangelho, a vergonha do Evangelho. Onde é que tu almoças no dia de trabalho? Faz o sinal da cruz no teu trabalho, isso é profecia. Tens vergonha do sinal da cruz, isso é então uma traição à profecia. Onde é que tu almoças todos os dias? Faz o sinal da cruz. Os teus colegas de trabalho sabem que vens à missa ao domingo? Ou convém não dizer isso muito? Os teus colegas de trabalho sabem que vens à missa ao domingo? Ou convém não falar muito sobre isso? Porque isso pode trazer prejuízo, pode não só vergonha, como pode trazer prejuízo. A palavra profecia, muitas vezes, então nos dias que correm, é redundante o que estou a dizer, a palavra profecia muitas vezes aparece como sinónimo da palavra demagogia. Demagogia quer dizer consultar os mercados para ver onde é que vou investir. Demagogia quer dizer às pessoas o que as pessoas esperam que eu diga. Demagogia quer dizer a estas pessoas o que as pessoas pode-lhes facilitar mais a vida. Eu estou aqui assim não para dizer o que é expectável, eu estou aqui para dizer o que Deus me diz. E a força do que eu tenho a dizer, mais recebi de Deus, mais tenho autoridade. Mais quer dizer coisas redondas, o ambiente, nós temos hoje muitas preocupações com o ambiente. Quem leva Deus a sério não desperdiça. Tens preocupações com o ambiente? Desperdiças comida no frigorífico? Tens preocupações com o ambiente? Os teus filhos comem o prato até ao fim? Comem tudo o que está no prato? Tens preocupações com o ambiente? Deitas comida fora? Tens preocupações com o ambiente? As roupas são levadas até ao fim? Gastas as coisas ou estás sempre a comprar coisas que não fazem falta? Então, enfim, a demagogia é dizermos aquelas coisas que estão aí, que são impostas por um poder que não tem rosto, mas é um poder que nos impõe estas coisas. O ambiente, toda a ideia de que o amor do Evangelho é carinho, é ternura, é afeto, que são tudo palavras que não aparecem no Evangelho. A ideia de que o amor no Evangelho é todo ele carinho, ternura e afeto, fofo e confortável, etc. Que são tudo palavras que não aparecem no Evangelho. O amor do Evangelho é um amor de caridade. E caridade quer dizer que o sangue está aqui, se derrama com o tamanho da minha vida, se derrama em favor dos outros. Bom, a profecia enfrenta-nos a nossa vergonha, a profecia não aceita de maneira nenhuma a demagogia. Uma palavra que é perigosa para mim, padre, e para todos nós, e que é uma palavra também que mata a profecia, é a palavra êxito. A palavra êxito. Esta necessidade de ter êxito. Portanto, que no fundo é um sinal de que não se tem vida de fé. Êxito, quer dizer, esta necessidade de que o mundo me dê palmas, que o mundo me dê parabéns, que o mundo esteja sempre a valorizar-me, quer dizer que a minha relação própria com Deus não me valoriza, a minha relação com Deus não é autêntica. A profecia é dizer a verdade. E a verdade é que nós somos capazes de corrupção na nossa relação com Deus. A verdade é que nós somos capazes de muita corrupção na nossa relação com Deus. Então, bendito seja Deus quando a profecia nos leva ao lugar. Bom, o Evangelho coloca-nos em ação dramática a chegada de Jesus ao mundo. Naquele tempo, Jesus chegou a Cafarnaum, diz esta má tradução portuguesa. O que está lá escrito, com mais força, é que naquele tempo Jesus entrou com eles, com os seus discípulos em Cafarnaum. Entrou com eles em Cafarnaum. E quando chegou o sábado seguinte, entrou na sinagoga. 2 vezes o mesmo verbo. Vamos dizer daqui um bocadinho que por nós, homens, e por nossa salvação, ele entrou no mundo. Ele encarnou. Portanto, a grande entrada de Jesus não é em Cafarnaum. Para nós, a grande entrada de Jesus no mundo é a encarnação. Naquele tempo, Jesus entrou, mas quando lá chega, já lá está alguém. E está lá este que é o pai da demagogia, este que é o pai desta fantasia toda, de que sem Deus seremos mais felizes. Sem Deus seremos mais felizes. Bom, está lá aquele espírito impuro. Em Jesus está o santo de Deus, naquele homem ferido está um espírito impuro. E este espírito impuro é então aquele que não leva Deus muito a sério. Jesus repreendeu. Alguém que não leva Deus muito a sério, alguém que não leva a relação com Deus, o poder de Deus, Jesus repreendeu. Cala-te e sai desse homem. É uma palavra parecida
com aquela que Jesus diz a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Portanto, Jesus não disse ao Lázaro para que se calasse, Jesus diz ao Lázaro: venha para fora para que ele fale. E no caso de Lázaro, não é sai desse homem, é sai desse sepulcro. E é o que vemos acontecer então na glória da nossa fé. Lázaro, sai para fora, sai daí, isso não é o lugar para tu viveres, isso não é um lugar onde tu possas ter vida. Bom, há aqui uma frase de grande relevo, e que espero conseguir dizer alguma coisa suficientemente clara sobre ela, que é quando lá o espírito impuro pergunta a Jesus: que tens a ver tu connosco, Jesus de Nazaré? É uma expressão que se usa bastante nos Evangelhos, em vários Evangelhos: que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré. O que é que Jesus tem a ver connosco? Pergunta lá este homem que tem um espírito impuro. Esta palavra é muito impressionante também porque a encontramos exatamente a mesma quando Jesus, nas bodas de Caná, pergunta a Maria: mulher, o que é que tens que ver comigo? Não é connosco, é comigo. Jesus usa a mesma expressão que aqui o espírito impuro usou. E, de facto, a resposta a esta pergunta, penso que é esta resposta que se chama fé. O que é que tens que ver connosco, Nazaré? Deus não é o RSI, Deus não é o PRR, Deus não é o grande subsídio que vem da Europa. O que é que tens que ver connosco? Quem é Deus para nós? É um grande subsídio, mas a vida é minha. Quem é Deus para nós? É um subsídio, mas a vida é minha. Quem é Deus para nós? É os bombeiros. Quem é Deus para nós? É o centro de saúde. Quem é Deus para nós? É um seguro. Quem é Deus para nós? É aquele que é encarregue das dificuldades e das urgências. Que tens a ver connosco? Não é nada. O que é que tens a ver connosco? Não és nada. Deus é um impedimento. Deus é o que impede a nossa felicidade. Deus é o que nos põe limites. Deus é o que tem que ser morto. Deus é o que tem que ser crucificado. Deus é aquele que impede a nossa satisfação. Que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Quando Jesus faz esta pergunta a Maria: o que é que tens que ver comigo? Pergunta: o que é que tens a ver comigo? Quando pergunta Jesus a Maria, da resposta a esta pergunta, da boa resposta a esta pergunta, nasce o cristianismo. Aquilo que Deus tem que ver connosco chama-se comunhão. Aquilo que Deus tem que ver connosco chama-se fecundidade. Deus tem que ver connosco esta santa aliança. Da aliança de Jesus com Maria nasce a Igreja, da aliança de Jesus com Maria nasce a luz do mundo, da aliança de Jesus com Maria nasce a caridade, nasce toda a missão da Igreja. Da aliança daquele Salvador que ali estava com sua mãe, nasce a fecundidade do que é a Igreja. A Igreja é este lugar que nasce desta relação. Então o que é a Igreja? É a aceitação da autoridade de Jesus. O espírito impuro, o que não aceita o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, o que é a Igreja? É a aceitação da autoridade de Jesus. Por estes dias, não sei se está aqui assim hoje, tem procurado ser discreta com a sua vocação. A Raquel Alecrim, que deu a conhecer aqui na paróquia, foi aqui catequista nestes últimos dois anos, tem uma vida com já um percurso por outros lugares, mas enfim, aqui nos últimos 2 anos eu estive aqui a fazer o seu percurso e no próximo sábado, se Deus quiser, entra no Carmelo de São José, em Coimbra, onde viveu a Lúcia. Portanto, com os seus 35 anos, a Raquel vai dar a sua vida ao Senhor. Esta leitura afirma-nos a autoridade de Deus sobre nós. Porquê é que há falta de vocações? Porquê é que há falta de vocações? Porque nós não levamos muito a sério o Senhor. Porquê é que há falta de vocações? Porque nós temos muitas intenções. Porquê é que há falta de vocações? Porque nós temos muitos projetos. Porquê é que há falta de intenções? Porque nós precisamos do subsídio de Deus, porque nós não respondemos, diria eu, com profundidade a esta pergunta de Jesus, a esta pergunta de Jesus a Maria: o que é que tens que ver comigo? E o que Maria diz é que o meu corpo, a minha carne, a minha existência é para ti. O meu corpo, a minha carne, a minha existência, a minha liberdade, a minha humanidade é para ti, é para o que tu queres de mim. É o que nos diz a segunda leitura e calo. São Paulo diz aqui coisas que são, penso eu, pouco consensuais nos dias que correm. São Paulo diz que as pessoas que se casaram andam preocupadas com o casamento, como é óbvio, mas depois diz que as pessoas que entregam a vida a Deus têm o seu coração fixado numa coisa maior, que é essa relação com Deus. Nos dias de hoje dizer isso não é muito consensual. É óbvio
que a vocação, um rapaz vai para padre, uma rapariga vai para freira, só tem dignidade se corresponder ao que São Paulo diz aqui assim. Vai para padre, vai para freira, porque tem o coração em Deus, porque tem o coração para Deus. Fora disso, todas as vocações são miseráveis. Vai-se para padre, vai-se para freira, para ter a vida centrada em Deus. Pois bem, o que o São Paulo diz é que, naturalmente, o casamento é um acontecimento natural, onde um homem e uma mulher, se não é um homem e uma mulher, não é um casamento natural, outra coisa qualquer, mas não é um casamento natural. Então São Paulo diz que na relação de um homem com uma mulher acontece o que é natural. Mas para além de acontecer o que é natural na vida, pode acontecer o que é sobrenatural. O sobrenatural quer dizer que a autoridade de Deus manifesta-se no coração, no corpo, na carne, no desejo, manifesta-se na inteligência, na vontade de pessoas, de um modo tal que essas pessoas percebem que esta resposta tem que ver com a sua liberdade inteira. O que é que tens que ver connosco? Pergunta ao demónio para dizer que nada. Deus não tem nada a ver connosco. Deus é o inimigo da nossa felicidade. O que é que tens que ver comigo? Pergunta Jesus para perceber o que Maria vai responder. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Pedimos ao Senhor que a sua autoridade sobre nós, nos faça a todos profetas, pessoas que dizem a verdade por onde passam. E a verdade é que todos os que aqui estamos e todos os que nunca vêm cá, todos precisamos da salvação de Jesus, todos precisamos da verdade de Jesus, que a autoridade de Jesus faça de nós todos profetas. E que grande profecia quando alguém dá a sua vida toda a Deus. Dar a vida toda a Deus é dizer que Deus dá a vida daquela pessoa, dá a sua comunhão, dá a sua fecundidade, dá a sua felicidade. Dar a vida toda a Deus quer dizer nos tempos que correm, em todos os tempos e nos tempos que correm, que Deus hoje dá aos homens o amor que estava no coração de Jesus, a caridade que estava no coração de Jesus, a esperança que estava no coração de Jesus. Que o Senhor não nos falte, dando-nos muitas pessoas que dão ao mundo este sinal de que Deus está connosco. Levantamo-nos, professamos a fé.